Olá, estudioso do pensamento de unificação. Vamos para mais uma aula facilitadora acerca desse conteúdo. E sempre, como faço em todas as aulas, uma pequena introdução, só para apresentar o livro. Então, já vou colocar aí já na sua tela para a gente ganhar tempo, o livro a partir do qual nós estamos trabalhando. Então, o livro está aí. O livro é o Novas Essências do Pensamento de Unificação. Essa é a capa do livro e você vai ter a opção aí de ter esse livro, de obter esse livro, no site unificacionista.com. Aí nesse QR Code que está aí na tela também, você vai facilmente chegar no site. Lá no menu você vai na seção de literatura, entre outros livros, com essa capa que está na tela. Você clica na capa e já vai abrir o livro no próprio site. A gente tem ali uma ferramenta legal ali que permite você manusear o livro no site. Mas a minha sugestão é faça o download, se você ainda não fez, né? Para ter o livro aí, é grátis o download, né? E aí sempre que puder ir ao livro, né? Tendo o livro, você pode se debruçar sobre ele e estudar. E essa é uma orientação que eu venho dando ao longo de toda a série de aulas facilitadoras que a gente está construindo aí, disponibilizando acerca desse conteúdo. Uma pequena introdução sobre essa aula específica, né, já é a terceira, sobre o apêndice. Nós já finalizamos os 11 capítulos do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Todos eles estão aí analisados, estudados, ou pelo menos elaboramos essas aulas denominadas aulas facilitadoras com o intuito de tornar cada um dos capítulos, das sessões, dos temas um pouco mais facilitados, né, trazendo exemplos, trechos do livro, né, para ajudar aí na sua compreensão. E é claro também, tenho sempre reiterado a importância de, depois de assistir essas aulas, ir ao livro, né, no tema específico de cada aula, se debruçar sobre o livro e estudar um pouco mais, porque eu não trago todo o conteúdo, eu tenho trazido aí aquilo que eu entendo serem as ideias mais importantes, né, e aí essa é a metodologia com a qual nós estamos trabalhando. Como eu mencionei, nós estamos aí nessa terceira aula sobre o apêndice. Esse apêndice basicamente trata sobre 3 temas. A gente já fez uma aula aí falando sobre os princípios de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Essa aula está elaborada de forma sucinta sobre esse tema. O segundo tema, ou a aula anterior, a gente tratou ali sobre o princípio dos 3 grandes sujeitos, ali falando sobre, né, as posições, né, que a gente já estudou. E agora, para essa aula específica, como eu mencionei na aula anterior, a gente vai dedicar toda ela para o estudo dos 4 grandes reinos, ou das 4 grandes realidades do coração e as 3 grandes realezas. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Tá pronto aí? Como eu sempre brinco, né? Pega lá o seu caderno, a sua caneta, faça suas anotações, eu vou trazendo aí as ideias principais. Essa parte não é brincadeira, é importante fazer as anotações sim, porque com elas em mão, depois indo ao livro, você vai ali, né, vendo as citações que eu vou dando. Ao estudar todo o conteúdo, você vai ver que essas dicas ou as ideias que no meu entendimento são as ideias principais de cada parte, de cada capítulo, de cada sessão, vai ajudar você no entendimento. Beleza? Então vamos começar essa aula de hoje. Então tá aí na sua tela, né? O tema é esse: significado das 4 grandes realidades de coração e as 3 grandes realezas. O reverendo Dr. Sammy Amun propôs esses conceitos das 4 grandes realidades do coração e as 3 grandes realezas. É importante entendermos esses conceitos claramente a fim de realizar a família ideal, que é a unidade básica da sociedade ideal. Está aí um destaque no texto, né? Essa cor diferente, esse grifo aí que eu coloco sempre no trecho, ou no texto, ou na frase, na sentença, para enfatizar. É um tema muito importante, porque haja visto que nós viemos ao longo de várias aulas falando sobre essa proposição de resolver problemas reais, de construirmos uma sociedade ideal. E várias vezes já nos referimos a essa sociedade ideal, tendo como referência, como parâmetro, como balizador, como paradigma, né, como premissa central, o modelo de uma família ideal. Agora, esse conceito, essa ideia de 4 grandes realidades de coração e 3 grandes realezas, é um conceito muito importante que o reverendo Dr. Sammy Amun traz, e que aqui, de forma sucinta, eu vou tentar facilitar, trazer os conceitos mais importantes. Depois, é claro, né, é importante você ir ao livro e também buscar outros conteúdos que em outros
em várias outras oportunidades, em vários outros discursos e pronunciamentos do reverendo Dr. Samyamun, ele fez referência e menção a esse princípio. Então a gente vai analisar basicamente essas 4 grandes realidades do coração inicialmente. E aí já coloquei na tela aquele modelinho que a gente já estudou longamente lá no primeiro capítulo, né, quando falamos sobre teoria da imagem original, né, e eu até trouxe, né, você deve se lembrar, eu até mencionei na aula anterior que eu ia usar bastante o modelinho tridimensional aí da base de 4 posições, né, só para você lembrar, tá aí na tela, né, a gente vai usar bastante isso daqui, né, essa estrutura aí, então é só para você já ir situando, né, porque ali fala sobre 4 grandes realidades do coração. E o número 4, de 4 realidades do coração, está intimamente ligado a essa estrutura, a esse modelo que nós definimos, que o pensamento de unificação define como base de 4 posições. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aí então. Vamos primeiramente ter que falar, né, antes de entrar no próprio estudo ou entendimento dessas 4 grandes realidades do coração, primeiro a gente precisa voltar a um conceito que é importante, conceito de coração. O que o reverendo Dr. Samyamun quer falar, ou o que ele quer dizer, qual é o significado? 4 grandes realidades do coração. Esse coração ao qual ele se refere tem alguma coisa a ver com o nosso órgão, né, ali do bombeamento do coração, que promove o nosso processo circulatório aí do sangue no nosso organismo? Ou então seria aquele coração dos poetas, né, quando fala-se sempre de amor, muitas vezes amor relacionado a romance, né? Tá na moda aí agora todo mundo tirar fotografia ou fazer postagem, né, fazendo o símbolozinho do coração, né, ou na versão oriental. Enfim, que tipo de coração ou o que a que coração especificamente se refere essa ideia, esse princípio, esse conceito do reverendo Dr. Samyamun de 4 grandes realidades do coração. Que coração? Então vamos lá. A fim de entender o conceito das 4 grandes realidades do coração, então é primeiramente, fundamentalmente necessário compreendermos e entendermos esse conceito de coração. Parênteses já no primeiro ponto aí da frase, né? Nós já estudamos esse tema, então eu não vou fazer ele todo, né, aprofundar com o mesmo conteúdo que a gente estudou quando falamos sobre coração, lá no primeiro capítulo, estudando teoria da imagem original. Inclusive, é uma aula toda ela, né, elaborada, dedicada, trazendo algumas partes, o conteúdo, pelo menos os conceitos fundamentais, que estão contidos no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Então a gente vai fazer ali basicamente O livro faz isso, né? Então o que eu vou fazer aqui basicamente replicar a proposição do livro numa revisão do que foi estudado lá no tema coração no primeiro capítulo. E que depois, é claro, né, mas antes de fechar o parênteses aí, a gente aprofundou na parte humana, no estudo da natureza humana original lá no terceiro capítulo, a gente revisitou e exemplificou e trouxemos mais alguns aspectos aí sobre esse tema, né? Mas basicamente, só para relembrar, a título de revisão, coração, no conceito do reverendo Dr. Samyamun e como é elaborado didaticamente aqui no Pensamento de Unificação, se refere ao impulso emocional para buscar alegria através de amar. O grifo, né, não é para você copiar. Se você não copiou isso lá na aula específica, ok, pode copiar. Mas basicamente é para enfatizar e rememorar, revisitar esse conceito profunda e amplamente discutido no livro, e também a gente comentou e exemplificou e argumentou na aula facilitadora específica. Em outras palavras, coração é o impulso emocional que não pode evitar amar. Por quê? Né? Essa expressão eu não grifei, mas é um destaque que está inclusive entre aspas, porque tem ali a expressão não se pode evitar. Por quê? Basicamente, não sei se ficou claro isso na aula facilitadora específica, porque o conteúdo é bastante extenso e a gente tenta sempre fazer o mais sucinto possível, sem perder conteúdo, mas é claro, né? Infelizmente eu tenho que assumir que a gente facilita alguns conceitos, mas é importante sempre ir ao livro, se debruçar sobre ele e estudar. Então essa questão ali de não se poder evitar amar, basicamente porque esse impulso, esse coração que a gente define como um impulso, ele é um impulso emocional, né? Ele provém da faculdade da emoção lá do Sun interno? Não, nada disso. Ele é muito mais interno, ele é muito mais profundo, ele é muito mais íntimo no ser em Deus e também no ser humano, né? Mas ele tem essa característica emocional que, por conseguinte, torna esse impulso incapaz, né, ou inevitável de ser realizado. Então,
Deus não tinha como evitar amar, né? E esse é um processo, né? Que é buscar alegria através de amar. Beleza? É só um parênteses sem se estender. Então foi devido a esse impulso, ao seu impulso emocional, que Deus não pôde evitar amar, e ele também teve que criar os seres humanos como seus parceiros objeto e todas as coisas como parceiros objetos de alegria para os seres humanos. Então basicamente, né, a gente falou bastante sobre isso na aula específica sobre coração lá no primeiro capítulo, que essa relação entre amor e alegria estão intimamente e interdependentemente relacionados, né? O amor, ele é a manifestação, a forma de se produzir alegria. Então é amando que você obtém como retorno ali, né? Como reação na ação de amar, é a obtenção, né, desse impulso de retorno de alegria, de produzir-se alegria. Então, por isso, basicamente, a gente falou lá naquela aula, naquele capítulo, estudando aquele capítulo, falando exatamente sobre isso, que o impulso passa a ser inevitável e irreprimível, né, foi a palavra que a gente usou lá, que o livro usa, inclusive, né, que na tradução a gente utilizou para colocar mais claro essa ideia, né. Seguindo aí. Vamos falar agora sobre essa realidade do coração. Conceituamos? Não, a gente só revisitou um conceito amplamente discutido, que qualquer dúvida, a minha sugestão é, visita novamente aquela aula, né, e estuda, se debruce sobre ela. Então vamos falar agora sobre esse conceito aí, primeiro, de realidade. Algumas pessoas usam a expressão reino, mas eu prefiro a palavra realidade, você vai entender por quê. A realidade de coração significa a esfera de influência do coração de uma determinada pessoa. É o escopo ali, é o contexto dentro do qual, ou sobre o qual, através da manifestação do coração, desse impulso de buscar alegria através de amar, a pessoa exerce essa influência. Então essa é a realidade, é o contexto, a esfera, né, de influência dessa ação aí, né? Então por isso a palavra realidade, na minha opinião, dentro desse significado, dessa significância que a gente está dando aí, o que o pensamento e a unificação traz, para mim é a palavra que cai melhor ali, né? Que encaixa melhor. Por isso, 4 grandes realidades do coração. Ok? Seguindo ali, então, a realidade de cultura significa a esfera de influência de uma cultura, né? Então é isso que a gente está falando, a realidade cultural, a esfera cultural, aquele contexto cultural. Então, basicamente, é o âmbito ali, o escopo de influência dessa cultura. E a realidade do poder soberano significa também, né? Por isso que eu usei essa palavra realidade na tradução, que para mim cai melhor na manifestação do verdadeiro significado, quando a gente está falando dessa realidade do poder soberano, significando a esfera de influência do poder de uma pessoa. Esses 4 grandes corações se referem basicamente aos 4 tipos de corações, que são lá na base de 4 posições, né? E aí eu já vou pegar ele, tá aqui à mão, só para a gente ir lembrando. A gente estudou isso várias vezes, né? E aí a gente vai usar de novo. Então vamos pegar basicamente ali. Então ele está falando 4 grandes corações, se refere então aos 4 tipos de corações que são construídos, experimentados nessa estrutura da base de 4 posições. Mas você vai ficar pensando aí, você deve estar se perguntando, e a gente falou sobre isso lá na aula sobre coração. 4 corações? 4 tipos de amor? Como assim, né? Então amor tem tipos diferentes, um tipo de amor como se fosse... Não é bem 4 tipos, 4 classificações do amor. Mas a gente vai observar que o amor, ele vai assumir nuances, facetas específicas dentro do contexto, dentro da realidade que ele está sendo praticado ou experimentado, onde ele está atuando, né? E aí a gente até mencionou, né, essa questão aí quando falamos das bases de 4 posições e a estrutura da natureza humana original. Mas enfim, só para a gente relembrar, então, voltando aí o modelinho, né? Ele fala ali coração dos pais, né? Então vamos pegar aí, né? Adão e Eva, o homem, a mulher, né? Qualquer ser humano, homem e mulher na posição de pais. Então, em relação aos filhos, existe um tipo de amor que vai fluir nessa direção dos pais para os filhos, na base de 4 posições, né? Ali também fala sobre coração de esposo e esposa, né? Entre o homem e a mulher aqui nessa dimensão. Aí ele vai falar sobre coração de irmãos e irmãs aqui na posição dos filhos, né? Entre si, né? Num contexto onde existem mais de um filho, né? Então existe ali um relacionamento fraternal dentro da família entre vários irmãos, e aí a relação de coração
de filhos em relação aos pais. Então, basicamente, essas 4 nuances, essas 4 formas, essas 4 facetas do amor, ou esses 4 tipos de coração, né, 4 tipos de corações, são ali baseados nessa estrutura. Sendo que coração e amor são 2 lados de uma mesma moeda, os 4 grandes corações são o mesmo como os 4 grandes amores, né? Então, como a gente falou ali, tem amor dos pais em relação aos filhos, amor entre esposo e esposa, amor entre irmãos e amor dos filhos em relação aos pais. Então, basicamente, existem esses 4 tipos de amor dentro da estrutura da base de 4 posições familiar, né, que é o modelinho que a gente está usando. Basicamente, então, essas são as 4 grandes realidades de coração. Ficou claro? Então, quais são as 4 grandes realidades de coração? Só para você já ir anotando aí nas suas anotações. Basicamente pais para com os filhos, né, essa realidade de amor de pais para os filhos, a realidade de amor entre esposo e esposa, ou a realidade conjugal, a realidade fraternal ali entre irmãos e a realidade filial de filhos em relação aos pais. Show de bola? Seguindo aí. Amor vertical, amor horizontal e amor familiar. Eu trouxe trechos do livro, eu não vou esgotar todo o assunto, porque senão essa aula ficaria muito extensa, como algumas têm ficado. Então a ideia é trazer as ideias principais, depois você ir ao livro. Só para referenciar, eu trouxe a base de 4 posições, que está aí na sua tela, mas aqui na mão a gente vai exemplificando, como fizemos anteriormente. Então, a fim de entender esses 4 grandes corações, ou essas 4 grandes realidades do coração, né, ou os 4 grandes amores aí de forma correta, é necessário entender a direção do amor, e isso as direções, as direções vertical e horizontal do amor. E aí, só para lembrar, né, quando a gente estudou essa estrutura na família, lá no 3º capítulo, falando sobre teoria da natureza humana original, a gente fala, né, o livro na verdade fala, e eu exemplifiquei através dessa estrutura, falando sobre 12 direções de relacionamentos dentro dessa estrutura, né, porque basicamente você vai ver aqui 6 relacionamentos, né, vamos pegar aqui os exemplos, né, por exemplo, Deus e o homem, né, Deus e a mulher, Deus, os filhos, né, o homem, a mulher na posição de mãe com os filhos e o homem na posição de pai com os filhos. Então você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sentidos, né, de relacionamento, 6 tipos peculiares de relacionamento foi o que a gente mencionou, né, naquela aula específica. Por quê? Deus se relaciona com o homem, 1. Deus se relaciona com a mulher, 2. Deus se relaciona com os filhos, 3. O homem se relaciona com a mulher, 4. O homem se relaciona com os filhos na posição de pai, 5. E a mulher se relaciona com os filhos na posição de mãe, 6. Só que isso é uma via de 2 mãos, né? Deus ama o homem ama Deus. São relacionamentos muito específicos. A gente falou bastante sobre isso lá na teoria da natureza humana original. Da mesma forma, Deus é mulher, da mesma forma, Deus e os filhos, da mesma forma, o homem e os filhos, da mesma forma, a mulher e os filhos, da mesma forma, o homem e a mulher. Então, indo e vindo, 6 vezes 2, 12. 12 direções nessa estrutura. Beleza? Só que aqui também a gente vai observar nuances que são esses daí. Relacionamentos verticais e relacionamentos horizontais. Quais seriam eles? Amor de pais, amor de esposa e esposa e amor de filhos são chamados de amores dos 3 parceiros, objeto do princípio divino, né? Então, basicamente é isso, né? Nós colocando aqui Deus, vamos agora mudar um pouco a forma de visualizar aqui, né? Vou pôr aqui do ladinho para ficar melhor. Então, vamos colocar aqui Deus na posição de sujeito dessa estrutura de 4 posições, se relacionando, como diz lá na exposição do princípio divino, com 3 objetos. Quais seriam esses objetos? Vamos supor aqui o homem, a mulher e os filhos. Então, essas posições que ele elencou ali, amor dos pais, amor dos pais em relação aos filhos, né? Amor dos pais entre si no amor conjugal e do amor dos filhos em relação aos pais, essa estrutura dos 3 amores objetivos dentro dessa estrutura. Entendeu? Fica mais claro visualizando assim? Porque olhando o texto talvez pode ficar um pouco vago, né? Então, os 4 grandes amores, os quais estão baseados nos 4 grandes corações, são os amores desses 3 parceiros objetos, mais o amor de irmãos e irmãs que está ali incluído naquela posição específica dos filhos, né?
Aí ali ainda preciso mencionar, né, que ali o texto todo eu não trouxe. Então, só para não começar já essa próxima tela, voltando aqui no exemplozinho, só para você visualizar. Basicamente, o amor de Deus pelos filhos, tal qual o amor dos pais pelos filhos, ele vai ser aquele tipo de amor vertical, né, de uma posição superior para uma posição inferior. E o amor horizontal, ele já está mais na relação do mesmo nível, como por exemplo entre esposo e esposa, né, na posição horizontal, e dentro do contexto ali dos filhos no amor fraternal, né, na relação entre irmãos. Então esse seria o relacionamento horizontal. Aí dando início nessa tela propriamente aí, 4 grandes realidades do coração e o crescimento do amor. Eu trouxe sucinto porque o texto é bastante extenso e a gente vai aqui fazer algumas argumentações. O amor cresce enquanto uma pessoa se desenvolve desde a infância. Ponto, parênteses, eu deveria ter grifado, é uma dica importante, é um conceito importante, porque diferentemente da ideia convencional de amor como uma coisa transcendental e que seja intocável, imutável, invariável, amor é amor, né? Não, amor não é uma coisa que nasce pronta, é uma semente que você tem que plantar e durante um período de tempo você vai ter que fazer todos aqueles cuidados tal qual com uma semente de uma planta, né? Preparar a terra, colocar água, colocar nutrientes, acompanhar, fazer os cuidados. Começou a nascer ervas daninhas, você tem que ir tirando para proteger o desenvolvimento do broto ali logo no início e assim por diante. Né? Não vou fazer toda essa explicação para não ficar muito extenso, mas basicamente o amor é assim também. É plantado, ele tem um ponto de início e ele precisa ser cultivado, continuar crescendo, ok? Então, fechando aí o parênteses, uma criança não sabe como é o amor de pronto, né? Mas quando ele ou ela cresce sob o amor dos pais, com o amor dos pais, o amor dele ou dela por seus pais gradualmente cresce. Esse é o amor de filhos. Então percebe? Ele é causado, né, na posição ali, por exemplo, se a gente falou que o amor dos pais em relação aos filhos é um amor vertical. Ponto. Por que é vertical? Porque os pais estão na posição de sujeito, ou seja, eles são atuantes, eles são os iniciadores do relacionamento, eles dão primeiro, né? E aí o filho recebe. E ele vai retornar, ele vai aprender através de ser amado a amar também. Né? E a forma como o filho ama os pais é peculiar e diferente. A gente falou enfaticamente sobre isso e longamente lá no estudo específico. Então a gente não vai se aprofundar aqui. Mas é só para você entender, né, que ele é resultante. O amor dos filhos, ele tem um ponto de start. A partir do momento que ele passa a receber amor dos pais de cima para baixo, ele vai fazer o retorno de forma ascendente, né? Retornando isso, aprendendo a amar, tendo devoção pelos pais, o amor filial. A gente falou bastante sobre isso, né? Então o amor de irmãos e irmãs começa a crescer entre filhos quando é estimulado pelo amor dos pais. Então, enquanto você é filho único, basicamente o tipo de amor que você vai estar apto a desenvolver é o amor filial em relação aos seus pais. Mas a partir do momento que vêm os irmãos, né, vamos supor que você é o mais velho, ou não sendo mais velho, mas quando se está dentro desse contexto onde existem mais irmãos, então é necessário também, coordenado, direcionado pelo modelo de amor que os pais investem ou dedicam ou manifestam em relação a esses filhos, é desenvolvido a partir de então esse amor fraternal, essa integração, essa união, essa unidade a nível horizontal entre irmãos e irmãs, ou irmãos, ou irmãs e irmãs, enfim, todos os modelos possíveis dentro dessa estrutura. Quando irmãos e irmãs amadurecem ao ponto adequado, na idade adequada, o que acontece? Um irmão vai se tornar comprometido com a irmã de uma outra família, ou a irmã se tornará comprometida com o irmão de uma outra família. Então eles vão se casar e vão se tornar esposo e esposa. Então esse amor fraternal, né, e filial, a partir do ponto que eles amadurecem até determinado ponto, aí eles vão também se colocar nessa posição conjugal, né, aprender o amor conjugal, né? E aí, quando os filhos tenham crescido, assim, e tenham se aperfeiçoado, eles se tornam, então, finalmente pais. Depois de terem aprendido o amor conjugal, o amor entre esposo e esposa, virão, né, como uma consequência, né, natural, os filhos, e aí é uma outra chavezinha que vira ali para desenvolver uma outra nuance, uma outra faceta, uma outra
qualidade do amor que até então não se tinha. É quando você tem os seus próprios filhos, e aí esses pais, na posição de pais, eles passam a praticar esse tipo de amor, essa realidade de amor paternal, né? De amor em relação aos seus filhos. Beleza? Por que eu estou enfatizando isso? Porque esse modelo, né, como diz o reverendo Dr. Samia Moon, e a gente já citou e já referenciou isso várias vezes, ele é modelo para os demais níveis e escopos da sociedade, da nossa vida social, nas nossas relações humanas. Então, quando você extrapola a família, antes de extrapolar a família, você precisa primeiro praticar, desenvolver, aperfeiçoar esse tipo de coração. Mas que tipo de coração é esse? Existe algum livro, vem algum manual, tem algum formato? Basicamente, a estrutura é a base de 4 posições. E nesse modelo da base de 4 posições, basicamente, né, a gente vai ter sempre como centro Deus. Ou mais especificamente, como eu já mencionei em algumas outras discussões aí, a gente vai ter o coração e o amor de Deus. Qual é o centro dessa estrutura familiar? A gente diz de forma sucinta, resumida, né, a gente denomina essa posição como a posição de Deus. Mas, de fato, Deus também tem um centro. Deus também tem o âmago. E o nosso âmago, o nosso centro, não deve ser apenas Deus. Opa, pera lá, mas aí não é muita pretensão. Mas o que o reverendo Dr. Samia Moon enfatiza é isso, que o centro da vida do ser humano tem que ser o mesmo centro da vida, da existência de Deus. E Deus se centra no coração. Que coração? Esse coração que é um impulso, né, emocional irreprimível de buscar alegria através de amar. Como deve ser um ser humano ideal? A gente falou lá na teoria da natureza humana original, essa conexão de coração, a gente revisitou isso quando estudamos, por exemplo, teoria da educação. A primeira faceta, nuance da teoria da educação, do pensamento e edificação, é a educação do coração. Né? Que o ser humano tem que ter um coração sintonizado e alinhado com o coração de Deus. Então, o centro dessa família é o coração de Deus. É o tipo de amor que Deus tem. Que tipo de amor que Deus tem? Nós falamos também, né? Basicamente, o conceito geral que está anotado aí no seu caderno é: amor verdadeiro é aquele que vive para o benefício dos outros. Esse é o tipo de amor que Deus tem. Viver para o benefício dos outros. Qual é o tipo de amor que deve reinar dentro desse modelo da família? O mesmo. Não é? O amor que vive para o benefício dos outros. Na realidade dos pais, na realidade conjugal, na realidade dos filhos e na realidade fraternal. Por que eu estou fazendo essa referência? Para expandir, depois nós precisamos explodir esse modelo, e a ideia do reverendo Dr. Samia Moon é exatamente essa. Ao trazer esse conceito aí de grandes realidades, 4 grandes realidades do coração, 3 grandes realezas, não é para você fazer isso só na sua família, beleza, tá jóia, e tá justificado, e diz para os outros que você faz. Não, é para você praticar direitinho em casa, para você fazer direitinho na sua família, para que quando você, nas relações humanas, qualquer delas, você saber se portar, você saber se comportar, você saber ter a posição adequada. Se você é mais velho em relação a um determinado grupo de pessoas, qual é a sua posição? Coração de pai? Né? A realidade de pai? Como você vai cuidar dessas pessoas? Como você vai orientar essas pessoas? Que tipo de forma de amar essas pessoas subordinadas a você vai desenvolver? Percebe? Na relação de filhos, a mesma coisa. Né? Porque você vai estar em posição de ter pessoas acima de você, né? Representando aí essa posição paternal. Né? Líderes, né? Mestres na escola, chefes no trabalho, enfim, líderes em todas as esferas, porque quando a gente fala líder, né, pode ser, né, a gente já mencionou isso na aula anterior, então qualquer dúvida assiste lá. Mas líder está dentro de todos os escopos das relações humanas. Então quando nós estamos na posição de liderado, como é a posição de um liderado? Eu pratiquei em casa, eu sei ser o filho, eu aprendi a amar como filho. Eu tenho a capacidade de ter piedade filial em relação aos meus mais velhos, às pessoas que sabem mais do que eu, às pessoas que têm mais experiência do que eu, às pessoas que estão
na posição de condução e liderança, enfim. Né? Na relação fraternal a mesma coisa, nós vamos ter pessoas da mesma posição que a gente, na mesma faixa etária, ou com a mesma posição, como por exemplo na escola, na faculdade, somos todos alunos, ou então no trânsito somos todos motoristas, ou então no trabalho temos a mesma função, desempenhamos o mesmo trabalho dentro da mesma estrutura hierárquica, como no governo, como um povo, né, de uma forma geral, cidadão dentro de uma cidade, de um estado, uma nação, enfim. Eu pratiquei em casa de forma adequada a relação e o amor fraternal entre irmãos, aplicado na família, como é isso, aplicado na sociedade, nos diferentes escopos, isso deveria funcionar muito bem. Percebe? Por que a gente tem problemas na sociedade? Né? Pessoas que administram mal, pessoas que se comportam insubordinadamente diante dos seus líderes, pessoas que traem pessoas nas lateralidades, né? Com pessoas que trabalham ali, por exemplo, na mesma empresa, na mesma função, ou somos alunos e colegas na mesma turma, com a mesma graduação ali, enfim. Né? Os exemplos são vastos aqui e eu não vou me estender, você pode depois fazer as suas próprias reflexões. Aí você deve me perguntar agora, ei papai, você pulou a parte ali do amor conjugal. Não, não pulei, eu deixei por último porque é o mais importante. Né? Essa relação de homem e mulher é importantíssimo a gente praticar, a gente desenvolver na família, a gente entender o verdadeiro funcionamento da relação conjugal, a realidade conjugal e o amor conjugal, para nos comportarmos de forma adequada também na relação com pessoas do sexo oposto. Né? Porque senão, se eu não desenvolvo isso adequadamente dentro da estrutura familiar, a gente pode ter comportamentos, e a gente vê os comportamentos que existem por aí. Nos 4 grandes reinos, nas 4 grandes realidades do coração, nos 4 tipos de amor, paternal, conjugal, fraternal e filial, expandido isso para a sociedade, a gente enxerga problemas nas 4 realidades. Liderança em relação a liderados, problemas, né, dos liderados em relação às lideranças, problemas, né, equivalentes ali, né, no mesmo nível, na mesma faixa etária, na mesma função, etc, etc, tem problema. E na parte sexual, vamos dizer assim, né, também existem muitos problemas, porque a base que seria a família, né, a nossa escola primeira do coração, do amor, dos reinos ou realidades do coração, não está bem desenvolvido. Beleza? Mas enfim, é um parênteses grande que eu fiz aqui para ilustrar porque a gente discutiu essa questão aí das 4 grandes realidades do coração e o crescimento do amor. Seguindo então, vamos falar agora sobre inclusão do amor. Comentamos aqui o fato que esses 4 tipos de amor, ou seja, o amor de filhos, amor de irmãos e irmãs, ou fraternal, amor conjugal, ou esposa e esposa, e amor paternal, ou de pais, são todos praticados sob o amor de Deus, né? E aí voltei ali no modelinho, né? Mencionei e volto a mencionar, né? A gente comentou ali o centro, Deus. Ou melhor, o centro é o coração de Deus, né? O amor verdadeiro, o amor que vive para o benefício dos outros. Beleza? Portanto, todos os membros da família podem ser gratos a Deus e, ao mesmo tempo, eles podem considerar Deus como seu parceiro objeto de amor de forma consciente ou inconsciente. A amplitude da realidade dos 4 amores pode ser demonstrada pelos 4 círculos concêntricos. Por quê? A gente está colocando ali o tema, eu trouxe um trecho do livro para a gente não se estender também, sobre inclusão do amor. Então, por exemplo, a gente falou ali 4 grandes reinos do coração, 4 grandes realidades do coração, estão ali, né? Filhos, irmãos e irmãs, esposo, esposa e amor dos pais. Mas, basicamente, a gente percebe que eles têm uma esfera um pouco mais abrangente, conforme você vai mudando ali, evoluindo, né, naquela escala que eu fui mencionando ali dentro do modelo da família. O primeiro amor que a gente aprende é amor filial, depois vem os irmãos, a gente passa para o amor fraternal, aí a gente chega na idade específica que a gente vai ter o amor conjugal, e aí o resultado inevitável disso seria os filhos nascendo e você desenvolvendo o amor paternal. Basicamente é essa a camada, inclui o outro, né? O amor filial, né? Você vai observar que o amor filial, ele é o mais primário ali, né? Ele tem uma amplitude menor, porque é eu e meus pais. Mas aí vem os irmãos. Então, o amor filial, ele está incluído no amor fraternal. Tal qual, né? Amor filial e fraternal vão estar incluídos no amor conjugal, tal qual o amor filial, fraternal e conjugal estarão os 3 incluídos aí no amor paternal. Beleza?
Basicamente, esse é o modelo e a amplitude. E a importância de se entender isso, porque também nas demais esferas e escopos da vida humana, nas relações sociais, nos relacionamentos humanos, é assim também. Então percebe que a posição mais ampla, que demanda, por conseguinte, mais responsabilidade, é aquela que manifesta o coração, ou a realidade do coração paternal, porque dentro dessa realidade tem que estar incluído também coração conjugal, coração, perdão, é a realidade do coração conjugal, a realidade do coração fraternal, ou amor fraternal, e a realidade do coração filial, né? Percebe? Se a gente aplicar isso, a gente poderia fazer longas discussões aqui, não é o objetivo, mas é só para você pensar, né, em qual posição você está, e você tem que perceber a sua responsabilidade como um aluno na escola em relação ao seu mestre, né, ou seu professor, é bem essa, né? O seu amor, a sua capacidade de se relacionar com ele, tem que ser de respeito, devoção, de gratidão, e você está incluído. Você tem que perceber que a sua capacidade de amar como filho, ele inclui isso, porque ele já experimentou isso também na posição. Um dia ele foi aluno. Então hoje ele entende a sua posição, porque ele está na posição, entre aspas, paternal, né? De desenvolver essa realidade do coração. É um exemplozinho só para ilustrar, para a gente não se estender. Amor de esposo e esposa como amor representativo. Por isso que na tela anterior, né, apesar da sequência que a gente está falando, eu deixei aí para falar por último lá na exemplificação. Exatamente por esse motivo que a gente vai falar agora. Entre os 4 amores mencionados, essas 4 realidades de coração mencionadas, o mais representativo é o amor de esposo e esposa. Por quê? Isso é porque o esposo representa todos os homens numa família e a esposa representa todas as mulheres na família. Além disso, cada um representa uma das características de Deus que a gente falou tão demoradamente estudando lá na imagem original, Yang e Yin, positivo e negativo, e mais demoradamente ainda quando estudamos essas mesmas características no 3º capítulo, falando sobre natureza humana original, quando falamos lá de Yang e Yin, positivo e negativo, mas demos talvez não a ênfase suficiente, né, porque a gente faz sempre resumidas aulas, mas a gente dedicou um bom tempo daquela aula, me lembro que a gente discutiu bastante essa questão de homem e mulher, né, a importância dessa relação, porque ela manifesta e substancializa características proeminentes de Deus, né? A masculinidade e a feminilidade. Quanto falamos sobre isso lá, né? Qualquer dúvida, volta àquela aula, tá? Ela está disponível, é importante, né? Talvez agora, depois de discutir o que nós estamos discutindo aqui agora, indo àquela aula vai ficar mais claro, né? Algumas coisas talvez naquele momento não tenham ficado. Então, além disso, o esposo representa todos os homens, metade da humanidade, e a esposa, por outro lado, vai representar as mulheres, todas as mulheres, a outra metade da humanidade. O esposo também representa os aspectos Yang, né? A gente já falou sobre isso lá na teoria da natureza humana original, e as mulheres também representam os aspectos, e a esposa, no caso de um casal, os aspectos Yin de todas as coisas. Olha o destaque, né? Eu separei esse trechinho e trouxe porque eu achei ele perdido no livro e falei, não, mas é importante a gente discutir sim. O amor de esposo, esposa, inclui todos os tipos de amor no mundo criado, como também o amor de Deus. Assim, amor de esposo, esposa, é o amor representativo numa família. Aí você fica pensando, mas pera lá, agora eu não entendi, mas vamos pensar um pouco. Eu não trouxe todo o trecho do livro. Mas quando você entra você está apto, né? Não vamos já colocar de cara a pessoa dentro do relacionamento, mas quando você adentra nesse momento da vida onde você vai, né, se preparar para uma união conjugal, um relacionamento conjugal, a construção na sua vida da realidade de coração conjugal na sua vida, basicamente você tem que perceber que a relação entre homem e mulher não se resume apenas ao aspecto sexual. Esse é o grave equívoco da cultura secular do amor entre homem e mulher. Por quê? Nessa relação de homem e mulher, a gente tem que perceber que a gente vai experimentar todas as realidades de coração. Existem momentos, aqui sem se estender, existem momentos na relação de um homem e uma mulher que o homem vai ser para a mulher um irmão mais velho, né? E ela é a irmã mais nova. Isso pode se inverter em uma outra situação onde ela passa a ser a irmã mais velha e o homem assume a posição de irmão mais novo, né? Existem outras nuances desse relacionamento onde eles são apenas amigos, são
confidentes, são pessoas que conversam sobre diferentes temas, né? Existem outros momentos que o homem vai estar na posição de pai para essa mulher. E outras situações onde isso se inverte. A mulher vai assumir a posição de mãe e o homem, respectivamente, a posição de filho em relação a ela. Então percebe que o amor conjugal ele empobrece na linguagem secular, na tratativa secular, quando se resume essa palavra conjugal apenas relacionamento sexual, desconsiderando todas as importantes potencializadoras características, né, de homem e de mulher que um tem para dar para o outro e vice-versa, para o crescimento na plenitude de um casal. Por quê? O próximo estágio, você sabe, é o mais inclusivo, é o mais abrangente, é a realidade mais ampla, a realidade de paz. Então é tão importante que a Bíblia fala sobre isso, está lá no Gênesis, né? O homem e uma mulher, Deus abençoou os dois, né, dizendo para eles, cresça, multiplique, domine. Está bem claro ali, é um homem e uma mulher que vão fazer isso, eles assumem esse papel proeminente, protagonista nessa construção da sociedade ideal, no escopo que você queira observar, né? Uma sociedade pequenininha, uma comunidade religiosa, um estado, um país, o mundo inteiro, começa através de uma família ideal. Essa é a relação, essa é a importância e, por conseguinte, essa afirmação de que esse tipo de amor ele é representativo dentro dessas 4 grandes realidades do coração. Ele é tão importante porque ele é a mola propulsora para o desenvolvimento das outras. Não é porque, mas o primeiro amor é o filial, mas porque você nasceu de um casal. Né? O confraternal, porque tem mais irmãos que vieram desse casal. Né? E o amor que você recebe deles, o amor paternal, é do amor conjugal. Então percebe que ele não é o primeiro na nossa escola educacional do amor à família, porque a gente nasce como filho. Mas ele é o desencadeador, ele é o principal, ele é o representativo, ele é o que desencadeia os demais, né? O amor conjugal. E principalmente, mais enfaticamente, é essa característica de que um homem manifestando todos os homens da humanidade, ou todos os elementos Yan do universo, e a mulher por seu lado, fazendo isso em relação a todas as mulheres e todos os elementos Yin do universo, quando a gente junta esses dois, simbolicamente nós estamos encarnando ou substancializando os elementos intangíveis de Deus de forma tangível, né? Gastei um pouquinho aqui, talvez ficou um pouco acadêmica essa expressão, mas é uma substancialização da estrutura de Deus, que normalmente a gente fala que é transcendental ou espiritual, ou como você queira chamar, mas basicamente passa a ser substancial na união de um homem e de uma mulher. Tá? Eu trouxe um trecho do livro, não trouxe todo o conteúdo, depois, por favor, se debruce lá e aprofunde essa discussão. Centro do cosmos e fruto do amor. O amor de esposo e esposa não é somente o amor entre um homem e uma mulher, né? Eu enfatizei e já mencionei isso anteriormente. Mas, ao invés, é um amor sintetizado, onde o amor de Deus, o amor familiar, o amor para todas as coisas, estão todos eles unidos, encapsulados nessa estrutura de homem e de mulher. Quando esse amor, então, é sintetizado, há um efeito de multiplicação, o qual engendra um grande impulso que não pode ser reprimido. A posição de união conjugal representa o cosmos, Yan e Yin, como eu mencionei ali na tela anterior, ou seja, ela é o centro do cosmos e, ao mesmo tempo, é a posição do segundo Criador, onde o ideal de criação é cumprido. Os verdadeiros pais da humanidade devem ser um modelo, o segundo Criador, porque aquele processo, aí eu já abri um parênteses sem avisar, né? Mas basicamente todo aquele processo de criação que Deus faz lá no início, né, como a gente estudou lá no primeiro capítulo, teoria da imagem original, falando pelo Logos, depois a junção do projeto, do Logos, do plano, juntamente com a energia primária universal, todos aqueles elementos lá, e a formação de todos os seres do universo, aí vem o capítulo 2, ontologia, assim por diante. O ser humano, homem e mulher, são herdeiros dessa posição de co-criadores com Deus, né? Gerando novos filhos para Deus e dando amplitude, né, para aquela ideia inicial de um homem e de uma mulher, atingindo toda a humanidade. Então, assim, a posição da união conjugal é muito preciosa e sagrada. Esta é a posição onde os seres humanos mais se assemelham a Deus.
E aí, para a gente contextualizar um pouco, uma realidade global do coração como a forma estendida, expandida dessas 4 grandes realidades do coração. Essa é a grande proposição do Reverendo Moon. A realidade do coração de filhos, a realidade do coração de irmãos e irmãs, a realidade do coração de esposo e esposa e a realidade do coração dos pais são todas as realidades do coração na família. Assim, a forma básica das 4 grandes realidades de coração estão nessa família. É essa família, esse modelo ideal. De acordo com o princípio divino estudado pelo Reverendo Dr. Samuel Moon, na sociedade ideal, todos os seres humanos vão atender os verdadeiros pais da humanidade, esse modelo de Adão e de Eva, de homem e de mulher, para o relacionamento conjugal, devidamente educados e preparados para isso. A gente falou um pouco sobre isso lá no capítulo sobre teoria da educação também, né? Então, qualquer coisa, revisita lá e assiste de novo as aulinhas. Ou vá ao livro também, né? Isso é o mesmo que dizer que na sociedade original toda a humanidade se torna uma única grande família, centrando nesse modelo de Adão e Eva, de homem, de mulher, de pais verdadeiros, né? Baseados no amor verdadeiro, o amor que vive para o benefício dos outros e assim por diante. Em outras palavras, no mundo ideal de criação, a sociedade humana é uma grande sociedade familiar, existindo como uma forma estendida de uma família. E cada família é uma miniatura da grande família social, ou seja, é uma pequena sociedade familiar. Então, basicamente, esse modelo de família ideal, com essa estrutura de 4 grandes realidades do coração, ela deve ser aplicada não só naquela estrutura miniaturizada, como ele mencionou ali. O esposo, a esposa, os filhos, centrados ali no amor de Deus, centrados no amor, no coração de amor verdadeiro de Deus, né? Mas esse modelo tem que se expandir para a grande família global. Toda a humanidade nesse mesmo modelo, seguindo esse padrão, aplicando essas realidades de coração em todos os relacionamentos. E aí, todos esses problemas, todas essas lutas, conflitos, intrigas, disputas e assim por diante, tendem a acabar ou totalmente serem eliminadas, né? A ideia é erradicar isso. Significado agora das 3 grandes realezas, né? Ao falar então sobre as 3 grandes realezas, alguém poderia estar imaginando que diferença existe entre 3 grandes realezas e os 3 grandes sujeitos que a gente estudou aí na aula passada. Como já explicamos na aula anterior aí sobre os 3 grandes sujeitos, esses 3 grandes sujeitos no pensamento, do pensamento de unificação, se refere ao centro da família, né, os pais, né, da escola, o mestre, e do trabalho, ou em todas as áreas ali, né? Trabalho, entenda, né? Pode ser relação política, pode ser uma comunidade religiosa, uma organização não governamental, uma companhia, uma empresa, enfim, né? Tem o líder. O rei de um país é o centro do país e, portanto, ele seria o sujeito. Então, alguém pode pensar que os 3 grandes reinos é esse princípio dos 3 grandes sujeitos, mas este não é o caso. Eu achei importante trazer essa citação. O rei, nas 3 grandes realezas, não quer dizer o rei de um país como entendido no formato secular ou mundano, né? Os reis nas 3 grandes realezas são o centro ou a cabeça de uma família. A cabeça de uma família normalmente são os pais. E os 3 grandes reis nessa estrutura familiar são as 3 grandes realezas, que são os centros de 3 gerações. Ou seja, os avós, os pais e os filhos. Percebeu? Então eu vou só ler de novo para ficar bem enfático, né, já que eu destaquei o texto, né? Esses 3 grandes reinos, ou essa cabeça da família que a gente define como os pais, ele abrange 3 gerações. Essas 3 grandes realezas que a gente atribui na família, esse modelo familiar, que depois eu preciso expandir para a sociedade também, ele basicamente vai estar girando em torno de 3 gerações, que são os avós, os pais e os filhos. No reino do céu, na sociedade ideal do futuro, a realeza está no centro e na cabeça de uma família, ou seja, os pais. Assim, os pais da família são os pais e o rei e rainha da família. E aí você vai ficar pensando, mas pera lá, mas você falou os avós e os filhos? Calma, a gente chega lá. Esse modelo se replica nos demais escopos da sociedade, como eu mencionei. Em uma família, e agora explicando essa questão de que a gente mencionou os avós, os pais e os filhos, mas na tela anterior eu falei ali os pais como rei e rainha da família, vamos entender o que a gente está falando. Então, por que se diz que há 3 reis na família? Porque há 3 reis, tem um rei do passado,
a realeza do passado, tem a realeza ou reinado do presente e a realeza ou reinado do futuro, ou seja, os pais do passado, os pais do presente e os pais do futuro. E aí, respectivamente, são avós, pais e filhos. Por isso, na tela anterior, a gente colocou os pais como rei e rainha da família, no presente. Mas temos os avós, que são o referencial, né, histórico, porque eles são os reis do passado, o rei e rainha do passado, e os filhos, que são príncipes e princesas, ou seja, são os reis da família no futuro, serão os reis rei e rainha da família no futuro. Então, 3 reis na família se referem aos avós, aos pais e aos filhos. Contudo, essas 3 realezas são diferentes uma da outra em característica. E aí, sem passar para outra tela, você já deve estar pensando, claro, né, a característica é temporal. Por quê? Passado, presente e futuro. Beleza, certinho, né? Se você botasse essa resposta na prova, eu daria certo para essa questão. Mas não é o único item. Vamos analisar mais um pouco aí? A razão pela qual a expressão 3 grandes realezas é necessária. Alguém poderia levantar a seguinte questão: por que é que o reverendo Dr. Samyamun, aí no pensamento de unificação, passou a chamar de reis, ou usar esse modelo de realeza para essas gerações de pais, né? Pais do passado, pais do presente, pais do futuro, né? Com relação aí aos avós, aos pais e aos filhos. Basicamente, o motivo é porque a posição de rei é a posição mais nobre e respeitável. É aquela posição que, mesmo não sendo o regime do seu país, ainda assim vem à sua mente quando se fala sobre realeza. Você lembra outras palavras que normalmente a gente coloca como sinônimas, né? Dignidade, nobreza, virilidade, inteligência, sabedoria, enfim, né? São algumas das qualidades que normalmente a gente atribui a essas características. Então, os conceitos convencionais que a gente tem hoje, na observação do pensamento de unificação e na proposição do reverendo Dr. Samyamun, é que esses conceitos convencionais de avós, pais e filhos são muito diferentes, muito pobres, muito desqualificados em relação àquilo que seria na natureza humana original, naquilo que Deus prototipou e planejou para essa estrutura, para esse modelo da base de 4 posições familiar. Através do princípio divino, do estudo, da exposição do princípio divino, nós aprendemos a preciosidade, a sacralidade, a santidade da família no plano de Deus. Ou seja, a preciosidade, então, de avós, pais e filhos. E é por isso que o reverendo Dr. Samyamun passou a usar essa expressão 3 grandes realezas, para que as pessoas consigam entender no modelo familiar a importância, a sacralidade e a preciosidade dessas 3 gerações de pais. Os pais do passado, a realeza dos avós, né? Os pais do presente, a realeza dos pais, e os pais do futuro, ou seja, a realeza dos filhos. Beleza? Né? Sucinto, eu estou tentando ser o mais sucinto possível, objetivando facilitar o seu entendimento. Então, as realezas de avós, pais e filhos são em conjunto chamado 3 grandes realezas. Em outras palavras, a autoridade é concedida aos 3 grandes reis. Eu destaquei numa cor diferente essa palavra, por quê? Estou abrindo um parênteses. Essa é uma palavra que eu já falei anteriormente em várias outras aulas. É uma palavra que vulgarmente é mal utilizada na nossa sociedade, né? A partir do ponto de vista, desse ponto de vista, deveríamos olhar para os membros da nossa família e de outras famílias como aqueles que são preciosos, como reis e rainhas. Assim, um lar é um palácio real. Mas a palavra autoridade está vulgarizada, empobrecida. A autoridade hoje é exercida de que forma? Né? Normalmente ligado à posição hierárquica, à remuneração, à quantidade de diplomas pendurados na parede, ou seja, uma série de penduricalhos que a gente precisa pendurar nas nossas costas para ostentar a autoridade. E, na verdade, a autoridade verdadeira está nesse modelo da família, esse modelo de família ideal, nessa base de 4 posições familiar, com os 4 grandes reinos ou as 4 grandes realidades do coração plenamente manifestos, onde a gente vai olhar para os avós e enxergar ali a autoridade,
Quando os avós falam, os pais do presente e até mesmo os pais do futuro ouvem com atenção, com respeito, com consideração, porque existe a autoridade de amor, de experiência de vida e assim por diante. Eu não vou me estender nessa discussão, faça suas reflexões, mas pensa um pouco sobre essa palavra que eu botei o destaque no texto, não está destacado, mas eu estou abrindo esse parênteses porque o reverendo Dr. Samyamun e o Pensamento e Unificação traz uma outra coloração, traz uma outra conceituação, uma nova definição para essa expressão autoridade. A autoridade é importante? Sim. Existe esse modelo dentro da família? Sim. E ele é feito de que forma? Imposto de forma obrigatória, regimental, aonde você simplesmente obedece, pronto, acabou? Claro que não. A regra é coração, é amor verdadeiro, realidade do coração. Outro ponto para falar sobre realeza é o que está grifado também, destaquei. Poder da realeza. Poder, convencionalmente, é o que faz o povo na posição de objeto obedecer um soberano na posição de sujeito. Geralmente, através de medo, reverência. Poder secular, normalmente, ele é de forma forçada, fisicamente forçado. Ele tem autoridade para fazer as pessoas obedecerem de forma obrigatória, não é facultativo, não é por sua liberdade ou opção, livre-arbítrio, não. É compulsório, utilizando força policial ou força militar. Em contraste, olha o destaque no texto que eu trouxe do livro. O poder, essa palavra mal utilizada, vulgarizada, empobrecida no mundo atual, no reino do céu, no mundo ideal, será aquele que inspira o objeto a obedecer de forma facultativa, voluntária, né, espontânea, com um coração de gratidão, de veneração, de respeito, de apreço. Né? E isso tudo é baseado no amor verdadeiro de Deus. Essa é a mola propulsora desse modelo. Tudo isso demanda que a gente expanda, que a gente estenda isso para o escopo, para os demais escopos das nossas relações humanas, na sociedade, em todas as organizações, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na igreja, no poder político, no poder judiciário, enfim, todas as áreas, todas as esferas, ok? Realeza e seu conceito ainda. Então há uma diferença entre a obediência do povo ao sujeito no mundo comunista e a obediência do povo ao sujeito numa sociedade ideal como a gente define o reino do céu. Os ditadores do mundo comunista fizeram o povo obedecer de forma compulsória, ameaçando-os com a morte. Entretanto, no reino do céu, o povo irá querer obedecer à soberania centrada no amor verdadeiro de forma natural, espontânea. Consenso, eu falei sobre isso na aula anterior, quando falamos ali sobre o princípio de prosperidade mútua, a estrutura política que se propõe para uma sociedade ideal do futuro. Esse é o ponto exato, preciso, que dá a diferença entre essas duas grandes realidades. O poder na sociedade atual e o poder baseado no modelo dos 4 grandes reinos do coração, nessa estrutura das 3 grandes realezas, né? Entretanto, ambos os mundos são os mesmos nos quais as pessoas sofrem se elas não se unem com a soberania. Né? É claro que o sofrimento numa realidade impositiva e compulsória como é uma sociedade comunista, um regime comunista, né, as consequências são, né, físicas. Enquanto que numa sociedade ideal, onde a soberania é do amor verdadeiro, o poder do amor verdadeiro, onde as realidades de coração são baseadas no modelo de uma família ideal, né, coração de paz, conjugal, filial e fraternal, as consequências de não se enquadrar ou não obedecer são individuais, mentais, espirituais, psicológicas, enfim, né? É o que o ser humano sofre e vive hoje. Beleza? De forma sucinta, quero concluir aqui essa aula, né? Já agradecendo a sua atenção e já de antemão encerrando toda essa série aí, desejar minha profunda gratidão, manifestar o meu muito obrigado por você estar acompanhando toda a nossa série de aulas, né? São basicamente aí, se eu não estou enganado, mais de 70 aulas, né? Que foram elaboradas e concluímos agora todo o livro do Pensamento e Unificação com essa aula aí, fechando com esse conceito. Então é isso, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, aos verdadeiros pais de céu, terra, humanidade, Senhor Jesus, também agradecemos. E especialmente também eu gostaria de agradecer nominalmente a uma pessoa que permitiu que todos esses vídeos estivessem disponíveis, né, que é o Matheus
Alonso é o homem por trás de todo esse trabalho aí que está disponível a cada um de vocês, né? Toda a parte de produção, edição, revisão do material. Então fica aqui o meu profundo agradecimento, né, a todo o trabalho voluntário e dedicação para construir essa série. E aí também está disponível na tela, né, onde você pode continuar buscando mais conteúdos. Temos o site unificacionista.com, o endereço do canal aí é onde você está acessando esses vídeos, né, para compartilhar com outras pessoas. E qualquer coisa, qualquer contato que você queira fazer com a gente, tem aí também na base da tela o nosso e-mail, né? Então é isso. Agradeço mais uma vez. E fica aí, né, nossa profunda gratidão. Não esquece, tá? No final do vídeo, na base do vídeo, perdão, deixa um joinha, né, compartilha aí, deixa uma curtida. E aí a gente, né, agradece mais uma vez. Muito obrigado e até outras oportunidades aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.